primavera sempre voltará. Vem essa gente que segue, que não desiste mais pra lutar. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Cantos pra viver, forças pra cantar, espalha sementes sobre o nosso chão, amparar a dor, não cortar a flor, crer que a primavera sempre voltará. Vem nós, Jesus, que sofreu por nós, que fez da morte ressurreição. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto da Faculdade de Teologia. Ontem, dia 22 de setembro, aconteceu um fenômeno astronômico chamado equinócio de primavera. É quando damos início a essa estação tão bonita que é a estação das flores. A natureza fica colorida. E este fenômeno é a aproximação do Sol da linha do Equador, simbolizando que tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, o dia e a noite têm a mesma duração. É uma forma de contar o tempo. Aqui na Faculdade de Teologia, uma das características dos nossos cultos é a valorização e a utilização do calendário litúrgico e também do lecionário cristão. Inclusive, a Faculdade de Teologia produz todos os anos um anuário litúrgico, onde aqui dentro nós temos tanto o calendário quanto também o lecionário. E você então pode acompanhar estas marcas da história da salvação. É muito interessante porque quando seguimos o anuário, nós conseguimos em 3 anos ver a história da salvação e uma leitura panorâmica da Bíblia. Estamos agora num período litúrgico chamado de tempo comum. É a segunda parte do tempo comum. Estamos no 17º, na 17ª semana após o Pentecostes. Somos convidados a ler alguns textos como Ezequiel 18, Salmo 25, Filipenses capítulo 2 e o Evangelho de Mateus capítulo 21. Nossos cultos são preparados com muito carinho e com muito zelo. Semanalmente nos reunimos. Temos professores, professoras, alunos, alunas, funcionários, funcionárias, que, unidos num só propósito, preparam e dirigem esses cultos com muito carinho. Nessa semana, ou seja, hoje, estamos celebrando, contando com a participação dentre as várias pessoas da equipe, do Vinícius, do 1º ano matutino, do Manassés, que é do 2º ano matutino, do Benaia, que também é do 2º ano matutino, a Ivanise, que é do 3º ano matutino,
Temos como pregadora a reverenda Daniele, que nos trará a reflexão da palavra de Deus. Também contamos com outros apoios. Por exemplo, a Ana Flávia, que é a secretária do Centro de Estudos em Liturgia, Arte e Homilética. Temos também a participação da Dinda, ela que nos ajuda fazendo a edição dos hinos. Quantas pessoas se unindo. Um dos significados da palavra liturgia é serviço, trabalho. Muitos investiram tempo trabalhando no preparo desta celebração. Agora, convidamos você a também trabalhar. É um trabalho de culto. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Unidos, unidas, celebremos ao Senhor nosso Deus. Convido você para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Ouça o que nos diz a Santa Palavra. Graça e paz, amados e amadas, irmãos e irmãs. Eu quero convidar vocês, depois desse momento acolhedor com nosso amado, nosso querido pastor Paulo Dias, a fazer a leitura do Salmo número 25, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos proceder com a leitura então. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém? Eu quero convidar então a todos nós juntos entoarmos um hino que será tocado na sequência. Louvores a Deus, muito sinceros louvores, tributa minha alma com grande fervor. Só tu és a fonte de graças e favores, divina promessa em cursos de amor. Louvai-te, Senhor, meu desejo constante, meus votos ardentes em bem sem par. Louvai-te na vida, no lar distante, sozinho a igreja por todo lugar. Aceita, Senhor, a expressão de minha alma, tributo de graças, pois tudo me dás. Nos dias de lutas, nas horas de calma, contigo, Senhor, tenho a benção da paz. Não cesse meus lábios o canto sincero de gratos louvores, tributo real. Vencer a jornada, contigo eu espero, por bênção divina, favor paternal. Amém. Então vamos orar.
Graças te damos, Pai, pela tua bondade, pelo teu infinito amor. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos ao teu nome. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque todo aquele que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor. Santificado és tu, Deus, porque só o Senhor é Deus sobre toda a terra, o único que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a adoração, Pai. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que o nosso desejo seja continuamente louvar o teu nome. Que a nossa vida reflita, ó Pai, a vida de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós te oramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Convite à confissão. Ezequiel 18, 25 a 32. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois, se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Vamos orar? Amém. Pai querido, Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Crendo, Senhor amado, que o Senhor se faz presente, Deus querido amado, nesse lugar, nesse momento, Deus querido amado. Para te pedir perdão, Deus querido amado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Deus. Por tudo aquilo, Deus querido amado, que nós temos feito, Senhor. E não tem agradado, Deus querido amado, a Ti, Deus. Nós pedimos perdão, Deus querido amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Proclamação e perdão. Salmos 25, 7 ao 9. Não te lembras dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores e guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Amém. Amém. Quero cumprimentar a amada comunidade com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz e alegre de estarmos juntos adorando aquele que vive, aquele que reina, aquele que não se esquece de nós nem por um instante. Eu não sei as circunstâncias que você tem passado, eu não sei se você pensa que Deus se esqueceu, mas Deus não esquece. Deus não esquece de nenhum de nós. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado na palma da mão dele, então ele está sempre cuidando de nós. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, estamos juntos, adorando ao Senhor, exaltando a Ele com este louvor que diz que o Senhor, Ele se lembra de nós.
quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Sabe por quê? Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Aleluia. Bem-aventurado aquele que está firmado na casa do Senhor. Bem-aventurado aquele que está firmado na rocha que é Cristo. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, pois o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, derrama tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só
adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, pois só Tu és santo. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esse louvor nas Tuas mãos, que o Senhor possa receber, Senhor, nosso coração, que possamos ficar com nossos corações preparados para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse tempo de culto, de louvor ao Senhor. E nessa oportunidade eu gostaria de partilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Nós vamos fazer a leitura de Filipenses, capítulo 1, do verso 27 até o 2:11. Amém? Façamos a leitura. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidadas pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto ele é muito pontual no sentido de que está acontecendo algo na comunidade de Filipenses, As questões exteriores ou pessoas que estão trazendo conhecimento, entendimento, falsos mestres, questões que estão trabalhando ou jogando contra a unidade da comunidade. E aí, nesse texto em específico, ou nessa perícope, quando Paulo começa a falar no verso 27, ele, no decorrer do texto de 27:1 até o 2:11, ele fala para nós sobre uma angústia que ele está vivendo, e ele está longe, Ele está aqui em prisão, ele está aprisionado em casa, e isso nos mostra lá o texto de Atos, nos direciona e nos mostra essa questão. O que está acontecendo? O que ele fica sabendo que está acontecendo? Está chegando gente na comunidade que está trazendo um alvoroço e que pode estar trazendo para a comunidade ou influenciando a comunidade a ter algumas atitudes que fazem com que essa não demonstre o amor para com o outro
para com a outra. Nessa perícope, ou nesse texto, há, portanto, alguns verbos que são imperativos. Toda vez que a gente observa num texto um verbo imperativo, quer dizer um comando, uma ordem, a gente precisa tomar cuidado, e isso precisa chamar a atenção da gente, né? É uma coisa. E a gente vai olhar quais são esses verbos. Segunda questão. Há uma ênfase do apóstolo que está endereçada, né? Ou está clara no versículo 2 do capítulo 2. Ele repete o mesmo verbo de 3 a 4 vezes, seria o versículo 2 e o versículo 5, né? Nesse pedacinho de 2 a 5, nesse recorte de 2 a 5, ele repete o mesmo verbo, ele dá a mesma ênfase. E aí, ao utilizar-se do mesmo verbo, uma vez das 4 vezes que ele cita um verbo que seria um verbo sinônimo para falar de uma mesma coisa. Busca por unidade, ter o mesmo pensamento, ter ou andar em concordância com o outro, com a outra. E aí eu gostaria de pensar, ou que nós pudéssemos refletir em algumas palavras que expressam esse imperativo, essa ordem, esse direcionamento efetivo do apóstolo Paulo. O primeiro está no verso de número 27, 1:27. Vivei acima de tudo. É viva, conduza a vida, acima de tudo. Aí ele começa. Então, pera lá, acima de tudo, conduza a sua vida desta forma. E aí ele começa a pontuar, né? Como deveria ser essa forma de vida. E mesmo do bloco de 27 até o verso 2:1, capítulo 2:1, ele está falando sobre uma vida onde você expressa o amor de Cristo ao outro, à outra, não olhando a quem? Primeiro. Segundo, ele coloca a questão de vivermos na graça, ou sob a graça. Graça, amor imerecido, mas que amor é esse? O amor de Deus, o amor agape, né? Ou ágape, um amor que se doa, um amor que olha muito mais. E aí, quando a gente vai para o capítulo 2, do verso de 2 a 5, e especificamente no verso 2, eu vou falar sobre o versículo de número 2 e depois o versículo de número 5. Me parece que ele abre novamente, né, em tom de ordem, com um imperativo, o completai. Complete, por favor, complete a minha alegria. Para que você complete a minha alegria, porque a comunidade de Filipos, né, ela é muito querida pelo apóstolo, não é? Quando a gente lê o capítulo de número 1, a gente vê no verso 3, no 7, no 8, ele fazendo algumas declarações muito interessantes. No 1:3, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Poxa, a memória da comunidade é boa. No verso 7, porque vos trago no coração. Olha só, alguém falar para você que traz você no coração. Isso é uma coisa gostosa, né? Verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Ele inicia a carta, né? Ele inicia a orientação para essa comunidade, falando de todo carinho e amor, né? E do testemunho que ele tem recebido dessa comunidade. O que ele tem ouvido tem sido bom. Mas existe algo que tem perturbado o apóstolo, tem algo que não está bom. E a questão é, há rumores ou há indícios, ele ficou sabendo de que há pessoas que têm conseguido tirar a paz dessa comunidade, tirado a comunhão, tirado a unidade dessa comunidade. E isso é extremamente sério, né? Quando nós começamos a não andar mais em unidade, a não andar mais em comunhão, é um sinal, né, para que nós possamos parar e retomar o caminho do caminhar juntos, olhando para o mesmo foco, olhando para o mesmo alvo. Podemos não concordar em tudo, porque não precisamos concordar em tudo. Daí eu entendo que seja a multiforme graça de Deus, porque Deus se revela a mim, em ti e a você de variadas formas, e quando nós nos juntamos, compartilhamos e falamos sobre, percebemos o cuidado e o amor do Senhor. E aí então no verso 2 ele diz completai a minha alegria. Isso é uma ordem, é uma ordenança, é um imperativo. Como é que
essa alegria irá ser completa. Aí ele diz: de modo que penseis a mesma coisa. Eu traduziria dessa forma: concordem entre si, vivam em harmonia. Depois ele diz: tenhais o mesmo amor. Quer dizer, tenhais o mesmo amor. Viva no cotidiano, porque aqui o indício está no particípio, né? O verbo está no particípio, e o particípio indica cotidianidade, né? O dia a dia. No dia a dia, viva em amor, mas não é qualquer tipo de amor, é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor que se doa, é o amor que acolhe, é o amor que cuida. E depois ele diz: sejais unidos de alma. A tradução seria assim: como um. Então tenhais o mesmo amor, como sendo um só corpo em Cristo, com o mesmo propósito. E por fim, nesse versículo, ele diz: tendo o mesmo sentimento. Quer dizer, vivendo em harmonia. 3 vezes ele utiliza o mesmo verbo, que é o fronel. Ele começa, né, o penseis a mesma coisa é o fronel, quer dizer, tenha em mente, viva em harmonia. Depois, quando ele fala tenhais o mesmo amor, né, na questão do cotidiano, ele usa um verbo como se fosse um sinônimo, é o exo, né, e aí que significa tenha paz, seja capaz de viver como. Depois ele retoma, né, com o verbo fronel, trabalhando o sentido do verbo no particípio, quer dizer, no dia a dia, no cotidiano. Novamente ele fala isso. Então, há uma, como fala, há uma ênfase do apóstolo nessa perícope, nesse texto, especificamente no capítulo 2:2, de 2 a 5, do viver em comunhão, do viver em harmonia, do tentar, né, no que for possível, viva em harmonia, em concordância com, porque quando não se vive assim, as coisas não caminham, as coisas não, os benefícios não chegam para todos, os objetivos não são alcançados. Quais objetivos? Os objetivos de vida, os objetivos de bem-estar. E aí ele fecha nesse bloco, ou num recorte que a gente pode fazer, né, de 2 a 5, quando chega no 5, ele usa novamente o mesmo verbo, que é o fronel, vivei em harmonia. E aí uma boa tradução para o versículo 5 seria assim, ó, na Almeida está escrito: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Uma boa tradução também seria: devíeis pensar como Cristo pensou, ou a mesma maneira como Jesus Cristo pensou nas coisas é a maneira como vós devíeis pensar a respeito delas. E coisas não são as questões materiais, mas sim os acontecimentos. Esse texto de Paulo nos fala sobre andarmos em harmonia, observarmos e buscarmos o bem comum, não aquilo que apenas nos agrade. Em tempos de pandemia, em tempos de crise, é preciso ter concordância para viver o bem no cotidiano, para que possamos viver ou vivenciar o amor de Deus nos desafios diários, nos desafios de acolhimento, nos desafios de auxílio, nos desafios de partilha, né? Quando nós usamos lá a máscara, ao sairmos dos nossos lares, nos higienizamos, né? Usamos aí o gel, né? Tomamos cuidado, não nos aglomeramos, não partimos para uma praia ou para alguns outros lugares, né? Porque eu gostaria tanto, mas por amor ao outro, por amor à outra, por amor a possíveis pessoas que eu e você possamos nos encontrar, nós nos abstemos de. Isso é caminhar em unidade, isso é viver em harmonia, isso é olhar não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que é o bem comum. Paulo está falando isso para essa comunidade, né? E aí ele fecha, a partir nessa perícope, esse texto, ele fecha a partir do versículo 2, o capítulo 2, o versículo 6 até o 11,
quando ele então coloca o próprio Cristo como modelo. E aí, ao falar no verso 5, olha, devíeis pensar como Cristo pensou. E aí ele dá o exemplo de Cristo. Alguém que abriu mão para amar, alguém que abriu mão para acolher, alguém que viveu em harmonia de mente e propósito com o próprio Deus. Amém? Que nós possamos buscar essa harmonia uns com os outros, que nós possamos buscar essa harmonia com o próprio Deus e viver esses dias tão desafiadores, direcionados e direcionadas pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém e amém. Divina clama quem deseja trabalhar. Ricos campos nos convidam, hoje entremos a ceifar. Incessante o mestre apela, chama obreiros para si. Quem responderá dizendo: manda-me, estou pronto aqui. Corre, aponta aos pecadores o benigno Salvador. Vai, conduz os cordeirinhos ao regaço do pastor. Leva as almas doloridas, nova de consolação. Vai, publica todo o mundo, em Jesus a salvação. Ocioso, eu não tenho o que fazer. Eis os povos que padecem, multidões a perecer. Olha o mestre que suplica, ouve a voz chamando a ti. Ó, responde sem demora, manda-me, estou pronto aqui. Que bom celebrar culto ao Senhor. Vamos encerrar nosso culto orando e recebendo a bênção? Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de celebrar o teu santo nome. Acolhe, Pai, tudo que preparamos e celebramos neste momento. É para a glória do teu nome. Permita que venhamos a viver a dimensão daquilo que já conhecemos da tua palavra. E mais que isso, possamos espalhar pelo mundo os valores que esta palavra nos tem ensinado. Cuida, ó Deus, da Faculdade de Teologia, cuida, ó Deus, da Universidade Metodista, cuida da Igreja Metodista, cuida do teu povo, de todas as denominações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu irmão,
esteja sobre a tua vida, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. A criança, antes mesmo de nascer, tem direito ao amor, cuidados e consideração de toda a igreja. Cuida de mim, cuida de você, Deus cuida de mim, de você, Deus cuida de nós, Deus cuida de Deus cuida de nós.